A temática é o elevador Lacerda agora, que leva até o Bahia, né? Que entrou em campo com o Fluminense. Entrou em campo podendo se tornar líder, isolado, e termina aí na terceira posição, empatado com o Flamengo, né, que é o segundo, e um pontinho abaixo do nosso querido, ou seja, gigante, começou, né, do futebol brasileiro. podendo ser líder, terminou perdendo a posição, mas se você coloca... Aí, porra, então foi ruim. Não. O poder de reação lá em Criciúma acho que foi interessante para manter uma sequência de Não, foi bem interessante. 8 rodadas, até porque o Criciúma, quando faz 2-0, é com 2 minutos do segundo tempo. É meio que, botou ali uma montanha para o Bahia atravessar, e o Bahia foi lá, empatou o jogo. A expulsão é muito questionada, né, do árbitro. Eu vi muita coisa na internet, gente em todos os lugares questionando a expulsão do goleiro. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso, né? Não foi o Bahia que expulsou o goleiro, né? Isso, nessas 8 rodadas pontuando, ele tá assim, porque jogando, botando o pé no chão, essa liderança nesse momento, se acontecer, seria muito Leicester da Inglaterra, né? Nesse momento, se fosse aquele título inglês da Premier League que o time conseguiu em 2016, sendo a maior zebra das principais ligas nacionais da Europa. Nesse momento, para o Bahia, nesse primeiro ano, pelo menos esse primeiro ano mais consolidado na SAF, seria. Mas permanecer onde está ali no G4, até o G6, que foi o que a gente falou, isso aí é o ouro do Bahia nesse campeonato mesmo. Total. E como a gente falou ainda no finalzinho do raio-x da Série B, essa rodada tem Botafogo e Atlético e Flamengo e Bahia, né? Copa G4. Exatamente. Uma sequência de jogos, e aí o Bahia vai para outro teste de fogo. E detalhe, eu acho que é até importante dizer isso. Se o Bahia chegar no Maracanã, tomar um 2-0 do Flamengo, por exemplo, tem que voltar para Salvador muito consciente de que não muda nada, tá? Porque a boa resistência contra o Atlético, a ótima resistência contra o Botafogo, não significa que essa regra vai prevalecer sempre, né? Não significa que essa regra vai prevalecer, aconteça o que acontecer, seja lá contra quem for. Então eu acho que o Bahia tem que em algum momento, e eu acho que não sei o quanto isso está claro na cabeça dos torcedores, entender que a disputa pela primeira posição ela é quase uma consequência que o Bahia deveria se preocupar se tiver faltando 10, 12 jogos para acabar e continuar ali. Hoje, de fato, é criar raízes dentro desse G6. E é por isso que eu digo, se por acaso o jogo fosse Flamengo e São Paulo, eu sendo torcedor do Bahia, torcia para o Flamengo. Se não tivesse um empate, né? O empate obviamente é o melhor resultado, mas se o jogo fosse Flamengo e São Paulo, eu acho que o torcedor do Bahia, nesse momento do campeonato, ainda deveria torcer para o Flamengo, né? Se o jogo fosse Flamengo e Red Bull, deveria torcer para o Flamengo, tá? Porque para o Bahia é como se o Bahia liderasse um bloco, tá? Um bloco que tem Atlético Paranaense, que tem São Paulo, que tem Red Bull Bragantino, que tem Cruzeiro, que tem Inter, que são times de um potencial mais próximo ao do Bahia, né? Então, a tentação da liderança é uma tentação inevitável. Veja só, eu tenho certeza que o torcedor do Bahia foi pro jogo do Criciúma, até porque ficar uma rodada na liderança é fazer um pouco de história, né? A gente estava aqui lembrando, Cássio, do Nordeste na liderança, e o melhor cenário que a gente tem é o Sport em décima rodada de 2015, né? O Fortaleza. E para acontecer isso, ficou invicto as 10 primeiras rodadas, 6 vitórias e 4 empates. Aí perde o Atlético Mineiro na 11ª e não volta mais. Fortaleza não chegou, né? A gente até ficou na dúvida e o próprio Pedro levantou. Fortaleza foi muito mais consolidado aqui na parte muito mais, primeira. Isso. O Fortaleza ele orbitou sempre entre os 6 primeiros naquele 2021, mas liderou só bem no começo mesmo. Mas é como você falou, Fred, eu ia até mencionar isso. O Bahia, nesse exemplo, é óbvio que hoje não dá para você dizer pro torcedor, torce pro Flamengo aí. Não, ele quer que o Flamengo se lasque, o Botafogo se lasque e tal, ele quer assumir a primeira colocação. Mas quando a gente mencionou, acho que umas 2 lives atrás,
Quando tiver um resultado negativo, que poderia ter acontecido contra o Criciúma, aí você imagina, né? Se tivesse perdido para o Criciúma com aquela atuação que teve contra o Fortaleza. Já ia começar, tipo, ó, o time já não é mais o mesmo, não sei o quê. E aí eu acho que vai ter esse estágio de aceitação quando isso for acontecer, ou caso isso aconteça, porque pode ser que não aconteça. Então, se por acaso o Bahia passar por esse momento, é entender que se o Palmeiras passar, é exatamente isso que está no prognóstico inicial de todo mundo praticamente, né? O Palmeiras passar o Bahia, essa é a tendência no campeonato. Aí você tem que começar a olhar São Paulo, você tem que começar a olhar o Internacional, né? O próprio Atlético Mineiro, né? Que pode estar dividindo a atenção aí com Copa do Brasil e Libertadores. Mas o contexto do Bahia é não se perder durante o campeonato. Porque total, em algum momento total. vai ter uma oscilação, que é natural. E ele tem conseguido, né, evitar os jogos que poderiam abrir uma curva negativa, né, que poderiam aumentar essa pressão, né, no clube. Mas eu tenho achado que tudo está muito no lugar. As entrevistas, né, a própria relação da torcida de empolgação, mas quando vai falar de forma mais pública disso, é mais comedido, você percebe um cuidado muito grande e não elevar demais as expectativas para não gerar um efeito rebote disso, né? Que é um pouco que o Minhoca está falando, de não deixar que perder um jogo, perder dois, meu Deus do céu, estragou a campanha, não briga mais pela liderança, agora se contentar com... Não é isso, pô, não é isso, assim. O Bahia tem que olhar muito para ele mesmo, né? Seguir ali uma performance focada em si mesmo, tá? Para a gente fazer uma análise bem básica nesse momento, eu posso colocar as campanhas semelhantes para a gente ver como só foi. Lembrando aí, né? Porque nesse BI do Pedro aí tá 915 jogos pendentes para terminar a Série A 2024. Seria ótimo, né? Gabriel, né? Mas é porque lá tá como se tivesse 1000 jogos nessa Série A. Ou não, né? Ou não, né, também, né? Que tortura também que seria a partir de um determinado momento continuar vendo. Mas, enfim, do Bahia... alguma contagem ali tá errada, mas a gente tá com 25% quando é nona rodada ali, um pouco menos do que 25% do campeonato disputado. Do Bahia só vale um detalhe aí, que é assim, do que o Fred estava falando, um olhar que eu tava pensando, vendo o próximo jogo, né? Flamengo no Maracanã e Criciúma fora. É daquele tipo que você não... Não, Criciúma não, Criciúma já enfrentou. Não, então, Criciúma fora, com a sequência com o Maracanã, sim. com o Flamengo. Esses dois jogos é daquele tipo que, se você for racional demais, você pode até errar. É mais interessante pro Bahia conquistar 2 pontos nessa sequência fora de casa, empatar com o Criciúma, ainda mais com o roteiro que foi, indo buscar o resultado, e empatar com o Flamengo, do que se tivesse ganhado o Criciúma e perdido pro Flamengo, pensando na cabeça do torcedor. Na cabeça do torcedor, da forma como ele... perfeito. Ótimo. Da forma como ele vai encarar, tá encarando. Na cabeça do torcedor, o cara vai dizer assim, Gabriel, pô, o Cuiabá acabou de fazer 5-2 lá, como é que ele não ganha um jogo desse? Entendeu? Não, mas isso. Só que a vantagem de não perder pro Flamengo. A gente foi lá e empatou. Exatamente, é manter o Flamengo perto, seguramos o Flamengo, né? Porque a lógica seria melhor ganhar o Criciúma, você sai com 3 pontos, né? Você sai com exatamente, um ponto a mais. Né? Ultrapassaria até, né, o Flamengo nesse momento, por exemplo. Mas tá aqui na tela o desempenho final de outras equipes que tinham 18 pontos nesse momento do campeonato, né? Só 4 terminaram no G6, né? E outras 6 acabaram se perdendo pelo caminho. Eu diria que, na verdade, se perder pelo caminho, foram 4, né? Ali, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Ceará, né? Que Ceará foi o Ceará, aquele Ceará que vinha da Série exatamente. B, aquela largada absurda, né? Mas então, dá para considerar os que se perderam os caminhos. Dá porque assim, o Atlético Mineiro é como se fosse. É porque eu tô citando ali abaixo de 50, abaixo de 54 pontos, né? Abaixo dos 50. Por isso que eu citei só os que tinham 53 ali, mas fala, Minhoca. É porque eu ia falar que o 7º colocado ainda é considerado, não à toa, acho que já são quantos anos seguidos que o 7º vai? Acho que já tem. Ah, é isso mesmo. Então você ia colocar o Atlético pra cima, né? Porque assim, imaginando... Não, concordo. Entendeu? Concordo. O Atlético Mineiro, que é a pontuação que eu considero assim boa, de 55 para cima, pode ser 56, 57.
a depender do contexto. Mas fazendo metade dos pontos que o brasileiro dá de possibilidade... Briga por Libertadores. Aí você praticamente garante uma vaga no Libertadores. E aí seria mais ou menos metade. Então é isso. Campeão só foi um. Né, que foi o Cruzeiro de 2013. Vice só foi um. Esse número deixa mais claro que a campanha do Bahia, apesar de ser excepcional, ela é uma campanha, e ainda pela lei que o Bahia tem, comparado a Flamengo, Palmeiras, Atlético, ainda é abaixo, por melhor que seja, obviamente. Tá? Então, e a gente já vê o Palmeiras chegando de novo, né, movimentos naturais da classificação e da evolução. Ainda tem o Botafogo, que a gente sempre esquece, né? Eu esqueço mesmo, esqueço de forma muito espontânea. Genuína, né? Genuína.